Olá, meus amigos, estou aqui mais uma vez com vocês. Olá, minha gente, olá, meu povo. Eu quero vir aqui nesse vídeo explicar uma coisa importante para vocês, meus amados amigos, religiosos, evangélicos, vocês que têm sua religião, você que faz parte de uma instituição religiosa no Brasil e no mundo. Deixa eu explicar uma coisa para você, principalmente o povo evangélico. Meus amados, você tem uma Bíblia. Essa Bíblia que você tem, que você não entende, porque essa é a mais pura verdade. Os evangélicos, a nação evangélica, a religião evangélica, católica, não entende a Bíblia. Porque desde que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, desde que o imperador Constantino Romano, ele criou a religião cristã, junto com os bispos da igreja, tirada do regime dos apóstolos. Você pode ver isso, que ele até começou a fazer aquela basílica de São Pedro que tem no Vaticano, e o seu filho terminou a obra, ele não pôde terminar. Foi ele quem fundou o cristianismo. Constantino Romano, o imperador. Então, os apóstolos não eram cristãos, Jesus Cristo não era cristão, os discípulos, não tinha religião cristã na época dos apóstolos, não tinha essa religião cristã. Eles não seguiam o cristianismo. Eles eram judeus, saindo da religião judaica, criada como igreja primitiva. Quem inventou a religião cristã no mundo foram os católicos. O imperador romano Constantino. Nunca esqueça disso. Você diz que é cristão? Eu sou cristão? Cristão não. Cristão, evangélico, crente não. Os evangélicos saíram do protestantismo. Desde que Martinho Lutero protestou, que criou-se os protestantes, saíram os evangélicos daí. E todos vieram da Igreja Católica. Todas as religiões no mundo saíram da Igreja Católica. Não adianta inventar. Tudo que você sabe, tudo que os evangélicos têm é católico. Foram os católicos que inventaram. A religião católica, ela criou esse Pai Nosso, ela criou essa Santíssima Trindade. Ela criou o batismo tirada, ela traz. Aliás, ela traz a religião católica romana, a religião cristã católica romana, ela traz os regimes da lei de Moisés, lá do judaísmo. E os evangélicos também vão no mesmo patamar, estão no mesmo regime deles, com essas oblações, com os mandamentos, com os costumes judaicos, que é contra a lei do espírito de vida. Mas vamos lá. Vamos entender aqui. Porque você tem que entender uma coisa, meu amigo evangélico. Na sua igreja, na sua instituição religiosa, ela tem rituais, ela tem oblações, ela tem costumes, né, doutrinas. E você, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. O problema é que você não entende a sua Bíblia. E eu quero que você entenda hoje. Vamos entender isso. É preciso que você entenda, evangélico, povo evangélico. O batismo nas águas, o jejum, orações constantes de madrugada, campanhas, orações em monte, dízimos, ofertas, sacrifícios. Preste atenção. Santa Ceia, que era a Páscoa dos judeus, e muitas outras coisas que você pratica na sua igreja, é do judaísmo. É da antiga aliança que Deus fez com Abraão. E trouxe a lei no ato de Moisés, no monte. Quando Moisés subiu ao monte, Deus deu a ele as leis. E ele criou 613 mandamentos da lei de Moisés, que os judeus tinham que cumprir. Porque era uma lei daquela nação, era uma lei judaica, era uma lei do povo judeu. Essas leis, elas não podiam fazer parte de nenhuma outra nação no mundo. Somente para os judeus foi criada essa lei, a lei de Moisés. Tudo que você pratica hoje na sua igreja é mosaico.
é uma lei morta, é uma lei que foi extinguida, acabou, foi destruída por Cristo na cruz. Você não entende, você tem a Bíblia, mas você não entende. Esse é o seu problema. O problema da porra evangélica é que não entende a Bíblia. Eles leem, mas eles não conhecem, eles não conseguem entender o conteúdo que tem dentro, as datas, as palavras, as mensagens, a história, para quem Deus está falando, com quem Deus está falando, para que era aquilo dali. Você tem uma Bíblia, é só história. A sua Bíblia, ela conta a história do povo de Israel, dos feitos, dos acontecimentos, do que aconteceu. Não é para você viver, não é para você praticar. Quem disse que você tem que praticar isso aqui? Quando você lê na sua Bíblia que Paulo está mandando você praticar a palavra, ou Jesus mandando, ele está mandando você praticar, não é essa Bíblia aqui não. Eram os ensinamentos dele, o que ele falava. E não essa Bíblia. Entenda isso. Essa Bíblia aqui foi escrita como um livro de história, para você ler e entender o que aconteceu há muitos anos atrás. Quando você abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, preste atenção. Eu vou falar para você aqui sobre duas alianças que tem na sua Bíblia que você não conhece, evangélico. Vocês não conhecem, vocês não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Porque existe uma grande diferença. Ó, em Gênesis, você vai em Gênesis na sua Bíblia, no capítulo 15 de Gênesis, tem dizendo, desde o versículo 7 até o 21, que Deus fez uma aliança com Abraão. Essa era a antiga aliança, feita na carne. Deus pediu para que Abraão abrisse os animais ao meio, matasse os animais, abrisse ao meio e colocasse em ordem, um atrás do outro. Que ele viria passar no meio dos animais como um fogo. E ali seria feita uma aliança. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com o homem. Na carne. Aqui. Gênesis 15, desde o versículo 7 ao 21. Você pode ler na sua Bíblia aí. Que Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aqui é a antiga aliança. Essa é a primeira. Desde então, essa aliança, ela veio vigorando. Se você não entende. Essa aliança, ela veio vigorando. O que acontece? Essa aliança aqui, que Deus fez com o homem, a primeira, ela dizia respeito à carne, à alma e à carne do ser humano. Ela beneficiava a carne, a antiga aliança. A lei de Moisés, que entrou junto, dava respeito à carne, beneficiava a carne, a alma do ser humano. É tanto que você pode ver que no Antigo Testamento da sua Bíblia, todas as palavras são para a alma. Fala de alma, de destruição, de perdição, de pecado. Por quê? Porque o pecado era a transgressão da lei. Toda a palavra pecado na Bíblia quer dizer transgressão da lei. Transgressão da lei. Esse era o pecado. Só que a religião católica colocou esse pecado na religião como as pessoas que praticam coisas erradas na sua carne, que não tem nada a ver com a lei. Que a lei acabou. Paulo já disse, sem lei está morto o pecado. Você pode ler em Romanos. Leia a carta de Paulo aos Romanos, todinha, leia todinha, você vai entender sobre o pecado, sobre a lei e o que era o pecado, que ele explica tudo. Eu vou até explicar uma parte para você. Olha, essa é a primeira aliança. Quando Jesus de Nazaré vem, porque eu vou lhe explicar uma coisa aqui, ó, preste atenção. Desde o profeta Isaías até o profeta Malaquias, preste atenção. Deus, ele fala, através dos seus profetas, da vinda de Jesus de Nazaré para destruir Jerusalém. Era a destruição de Jerusalém. Entenda isso. Não era o mundo inteiro, o mundo global que Deus estava falando. A destruição do mundo Aion, daquelas pessoas de Jerusalém. Você pode ver toda a condenação, toda a praga, toda a maldição, todo o juízo que viria no mundo seria contra Jerusalém. Não era para o mundo inteiro, como você vê os evangélicos aí pregando, a católica. Não, isso aí está errado. Você tem que entender a Bíblia, tem que aprender a ler a Bíblia. Você vê no capítulo 4 de Malaquias, ele fala que antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Entendeu? Que dia era esse?
o dia da destruição de Jerusalém no ano 70, que aconteceu com a invasão dos romanos em Jerusalém. Destruiu o templo, o povo já estava morto, muitas pessoas já estavam mortas de fome, porque não tinha mais comida nem água, morreram as pessoas. Você pode ver isso nos livros de Flávio Josefo, As Histórias dos Hebreus e Guerra Judaica. Leia lá que você vai entender também. O seu problema, meu amigo evangélico, é que você não lê, é que você não estuda, você não pesquisa, e você não entende nada. Você tem uma Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do braço, na mão, sei lá, na bolsa, mas não entende. É o risco que você corre, é o perigo desse povo, não entende nada. Só escuta o que o pastor fala. Evangélico, se você não sabe, a religião evangélica, católica, não segue Cristo. Eles não têm Jesus como Senhor. Eles têm Moisés. Sabe por quê? Porque Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Ele acabou com a lei. Ele veio cumprir a lei e acabou com a sua morte na cruz. Só que vocês não entendem. E nem os judeus lá querem saber também não. Mas o que acontece? Se não tem mais lei, se acabou a lei de Moisés, se estamos na graça, então por que você, evangélico, vive praticando as coisas da lei? Vive seguindo os mandamentos da lei de Moisés que não existe mais. Você diz, não, eu vivo a graça de Cristo. Você não vive a graça de Cristo. Evangélico não segue a Cristo. Evangélico segue a Moisés e o pastor. Essa é a verdade. Evangélico não obedece a graça de Cristo, o evangelho de Cristo, que Paulo fala. Porque Paulo está pregando para nós. E você não obedece. Paulo não fala em diabo, Paulo não fala em inferno, Paulo não fala em pecado. Paulo é a lei do espírito de vida. É para os gentios que somos nós. Entendeu? E o evangelho não entende isso. Tem a Bíblia e não entende. E vive praticando a lei de Moisés dizendo que segue Cristo, que ama Cristo, que dá glória a Cristo, Jesus meu Senhor, não. Vocês são inimigos de Cristo. Vocês são inimigos da cruz de Cristo. Vocês não obedecem a Jesus de maneira nenhuma. Vocês não vivem a graça de Jesus. Vocês evangélicos, católicos, de todas as outras religiões, vocês estão vivendo o regime da lei de Moisés. Vocês seguem Moisés. O Deus de vocês é Moisés. Infelizmente você não quer entender, mas é. Você se batiza em água, você faz jejum, você faz orações de madrugada, faz de vigília, você toma Santa Ceia, como Páscoa. Não é verdade? Você dá dízimo. Tudo isso era da quê? Da graça de Cristo? Não, isso é da lei. Isso é da antiga aliança que Deus fez com Abraão, como você viu lá em Gênesis 15. E essa aliança durou até a queda do templo, no ano 70 DC, do primeiro século, na Era Comum. Preste atenção. Desde a queda do templo, em Jerusalém, para cá, não tem lei. Acabou a lei. E você tem a Bíblia e não entende. Ó, você veja que Jesus de Nazaré, ele veio debaixo da lei. Ele nasceu de mulher, nascido debaixo da lei. Está lá em Gálatas. Você pode ver isso em Gálatas. Se você acha que eu estou brincando, que não é verdade, leia Gálatas que você vai entender que Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei, nascido de mulher. Entendeu? Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. É isso que a palavra fala aqui. Se eu não me engano é Gálatas capítulo 4, parece, né? Parece que é Gálatas 4. Você tem a sua Bíblia? Você veja aí na sua Bíblia o que está escrito. Ó, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros da graça, não são o Novo Testamento, são livros da lei. Aqui Jesus está vivo, ele está na lei, ele está obedecendo a lei, ele está cumprindo a lei de Moisés para destruir com a morte. Não adianta você... Ah, mas como é que está? Quem construiu essa Bíblia foram os católicos. A Igreja Católica colocou esses 4 livros aqui, que conta a história de Jesus de Nazaré como Novo Testamento, mas não é Novo Testamento. O Novo Testamento ele começa de Atos dos Apóstolos em diante, aí é que começa o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento mesmo aqui, com esses 4 livros, não existe. Esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são Antigo Testamento. Jesus está na lei, ele está cumprindo. Por isso que aqui você não vai encontrar nada para você. Jesus de Nazaré aqui não está pregando para mim nem para você, para ninguém, só para os judeus. Ele foi enviado, eu vou mostrar para você. Você não entende mesmo não. Olha só, veja aqui
que Jesus ele envia os seus 12, né, para pregar no mundo. Ele envia. Olha o que Jesus de Nazaré vai falar aqui, ó, para os seus discípulos. Você tem a Bíblia e você não entende. Veja como Jesus de Nazaré não veio para nós, ele veio para os judeus. A missão dele era somente para Jerusalém e mais lugar nenhum. Você pode ver de Isaías a Malaquias. Toda a pregação deles é falando que o Messias viria para Jerusalém e não para o mundo. Mateus 10, 5. Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus fala assim, ó, não ireis. Jesus enviou seus 12 para pregar o evangelho. Olha o que ele fala. Se Jesus tivesse vindo para nós, para o mundo inteiro, então ele teria dito para os judeus que o seu discípulo para eles pregar para todo mundo. Mas ele não falou isso. Ele falou assim, ó, não ireis pelo caminho dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Toda nação que não era de Israel era gentil. Toda nação, todo o país, todo o reino que não era de Israel era gentil. E ele fala, não irei pelos caminhos dos gentios e nem entre na cidade dos samaritanos. Entendeu agora? Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então eles não podiam se falar. Então Jesus não permitiu. Veja que ele não veio para nós. Mas vocês não entendem. Aí quando você vai aqui, ó, mais uma mensagem de Jesus, ó. Mateus 15, 24. A mulher cananeia, a cidade que essa mulher vivia aqui, ela não era judia, ela era uma cidade fora de Jerusalém, talvez ali pro lado da Síria, de Roma, era fora, ela não era de Israel, não era judia. E ela vinha perturbando Jesus e Jesus não queria falar com ela porque ele não podia pregar para ela, ele não podia fazer nada por mais ninguém, a não ser somente para os judeus, porque ele foi enviado para os judeus, somente para Israel. Foi a missão de Jesus, coisa que os evangélicos não entendem. Jesus não morreu por mim, nem por você. Jesus não veio para mim nem para você. Jesus morreu pelos judeus, veio para os judeus, entenda isso. Mas a sua morte, ela beneficiou todos nós. Mas não era para nós, mas beneficiou com a sua graça maravilhosa que nos dá vida hoje. Preste atenção. Ele fala, ó, e respondeu Jesus, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se ele tivesse vindo para o mundo inteiro, ele teria dito o quê? Eu vou atender ela porque eu fui enviado para todo mundo, para todas as nações. Mas não tem isso na sua Bíblia, porque você não tem conhecimento, você não entende, e nem seu pastor explica para você. Eles querem ganhar dinheiro, com a mentira e com o engano, como a igreja católica. Saíram de lá. Você viu aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João é Antigo Testamento, não é Novo Testamento. Coisa que os evangélicos não entendem. Aqui Jesus nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Leia na sua Bíblia. O que é que nós vamos procurar mais aqui? Duas alianças na Bíblia. Uma, a primeira aliança, a antiga aliança feita com Abraão. Que Jesus de Nazaré veio, que desde o início Isaías e Malaquias falavam. Até Malaquias, de Isaías a Malaquias, todos os profetas profetizaram a respeito do Messias que viria para cumprir a lei de Moisés e destruí-la. Esse é o problema das religiões no mundo. Viver nessa antiga lei que não existe mais contra Cristo. Olha o que diz. Ó. Presta atenção. A primeira lei era a lei de Moisés. A lei da carne. Que dizia respeito à carne, à alma. Por isso que a pessoa tinha que se batizar nas águas. Por isso que a pessoa tinha que sacrificar animais, dar dízimo, fazer ofertas, fazer orações, jejuns, tomar Páscoa como Santa Ceia. Tudo isso eles faziam, circuncidavam os filhos. Era a lei de Moisés, eles tinham que cumprir essa lei, senão seriam castigados por Deus. Por quê? Por causa da lei carnal, era para carne. Você só seria abençoado se você fizesse, se você praticasse, se você atuasse. Era assim, a lei carnal, ela tinha que ter alguma coisa para beneficiar a carne. Por isso que era imperfeita. Você vem aqui em Romanos capítulo 8, você vai ver que Paulo, na sua carta para os romanos, que serve para nós, que somos gentios também, ele diz, ó, portanto não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Muito bem. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que carne é essa? Andar na carne, que Paulo fala aqui, não é você andar bebendo, fumando, se prostituindo, matando, falando palavrão, não. Andar na carne é você
viver a lei de Moisés. Era quem vivia a lei de Moisés, quem obedecia os mandamentos, quem bebia, tomava santa ceia, se batizava em água, fazia jejum, tudo isso é andar segundo a carne. Quem pratica essas coisas anda na carne. Vocês evangélicos, todas as religiões aqui no mundo que vivem essa lei estão andando na carne, fora do Espírito. Não tem o Espírito, está aqui Paulo falando. E ele diz aqui no 2, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida, a nova lei que chegou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte era essa? Era a lei de Moisés. A lei do Espírito de vida que Cristo trouxe para o mundo é que está reinando hoje. Que nos livrou, não nós, os judeus lá, que nós não somos judeus. Aí o povo aqui, os evangélicos, eles vivem essa maldita lei antiga de Israel, que não existe mais, que foi abolida. Porque Cristo, ele é o fim da lei. Você vê isso em Romanos 10, 4. Você tem isso na Bíblia, ó. Vê aí. Romanos 10, capítulo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Se Cristo é o fim da lei e não tem mais lei, o que é que você, evangélico, católico, quer? Tomando santa ceia, fazendo jejum, fazendo orações, dando dízimo, se batizando em água, praticando tudo da lei. Será que você não tem noção do que você está fazendo? Você é contra Cristo, meu amado. Está aqui. Eu estou explicando hoje duas alianças que tem na Bíblia que você não entende. A primeira aliança feita com Abraão, lá em Gênesis, como você viu. E a segunda aliança que veio Cristo trazer na sua morte na cruz com a queda do templo em Jerusalém. Trouxe para nós essa segunda aliança, que é a única, para sempre, eterna. Não vai haver mais lei, não vai haver mais aliança, só tem essa, que é a lei do Espírito de vida. Aí você fica aí se martirizando, porque acha que está em pecado. Você não é judeu, você não vive a lei de Moisés para estar pecando, porque só quem pecava naquela época eram os judeus que viviam a lei de Moisés, porque o pecado era a transgressão da lei. E você não entende isso. Ó, é tanto que Paulo aqui no capítulo 5 de Romano, no 13, ele fala assim, ó, porque até a lei estava o pecado no mundo. Preste atenção, Moisés falando aqui, como é Paulo falando para os romanos. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado a ninguém não tendo mais lei. Se não tem mais lei, não tem pecado. O que você faz de errado são obras da sua carne e não o pecado. É isso que você não entende. Então, meu amado, você tem uma Bíblia em casa, você tem sua Bíblia, mas você não entende. O problema dos evangélicos é que eles não entendem a Bíblia, não compreendem nada, não sabem o que está escrito, não conseguem separar as coisas, diferenciar. Não consegue. E vive se misturando, vive bagunçando tudo. É por isso que vive aí tudo perturbado. Os evangélicos são pessoas perturbadas, sem paz, sem sossego. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora é de Deus, uma hora é do diabo. Uma hora está bem, uma hora está salvo, outra hora está perdido. É assim. Essa é a vida do evangélico, do povo, das religiões do mundo. Estão sempre precisando fazer alguma coisa para querer estar bem. Mas nós que somos da graça, que vivemos a lei do Espírito de vida, estamos abençoados para sempre, sem precisar fazer nada. Só crer, glorificar e exaltar o Senhor Jesus Cristo eternamente. Então, meu amado, esse é o meu recado. Aprenda a ler a Bíblia.